Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Nessa manhã de quarta-feira, que o Espírito Santo possa adentrar a sua vida nessa manhã, nesse dia 4 de junho, que o Espírito Santo possa movimentar aquilo que está parado nessa manhã, que o Espírito Santo possa fazer você sentir a presença, o toque suave do Pai. Que Deus possa tocar no teu coração nessa manhã de uma forma gloriosa, de uma forma diferente, trazendo a mensagem do alto, trazendo a mensagem do Pai, trazendo a mensagem de que nós estamos aqui à espera. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, a sua parte do dia de continuidade, que Deus abençoe tudo aquilo que você fizer no dia de hoje, porque o Espírito Santo tem o controle da nossa vida. O Espírito Santo tem o controle da nossa história. O Espírito Santo tem o controle de tudo aquilo a qual nós fazemos. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, diante de Ti, coloca esta palavra nessa manhã. Diante de Ti, coloca a minha mente. Diante de Ti, coloca a minha vida. Entendendo que o Senhor possa me entregar, Senhor, a Tua pura revelação. Aquilo que o Senhor sabe que é necessário para a vida do Teu povo, assim como para a minha vida. Deus, em nome de Jesus, celebra em nós, fala conosco, ministra em nós, Pai, a Tua vontade, através da Tua palavra. Aviva, Senhor, a nossa vida nesta manhã. Aviva a nossa vida, aviva, Senhor, a nossa vida, a nossa história. Aviva o nosso ser, aviva o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Queremos terminar esse dia, Senhor, com a alma avivada. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra possa avivar o nosso ser nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá para o capítulo 2. Vamos ver o segundo ai. O segundo ai, onde a gente viu o primeiro ai. Falando sobre o compromisso, falando sobre se colocar em dívidas. Hoje nós vamos ver o segundo ai, que vai falar um pouco sobre um comerciante desonesto. Vamos ler? Ai daquele que só procura juntar bens mal adquiridos em sua casa, para elevar o seu ninho a fim de se livrar das garras do mal. Planejastes vergonha para a tua casa, dizimando a muitos povos, confiscastes a tua própria alma, porque a pedra clamará da parede, e as vigas de madeira responderão do teto. Aqui nós vamos ver Abacuque falando, mais ou menos, trazendo para nós o que era o império babilônico, o que eram os caldeus. Eles eram aqueles que construíam impérios com madeira saqueada. Eles eram aqueles que construíam o império com roubo. Construíam o império, traziam para dentro das suas casas aquilo que não era deles. Construíam impérios com derramamento de sangue. Construíam impérios debaixo da iniquidade de trabalho escravo. Construíam império aproveitando-se dos mais pobres, dos mais fracos. Construíam império, faziam da sua glória, elevavam-se em glória com a construção de um reino. Só que eles estavam esquecendo que aqui vai dizer que a pedra clamará da parede e as vigas da madeira responderão do teto. Aqui vai dizer que eles faziam todas essas artimanhas, eles segregavam onde passavam, eles destruíam, eles escravizavam, eles faziam miséria nos povos a quais eles passavam, construindo e enriquecendo o seu próprio império, construindo e enriquecendo a sua própria vida, trazendo para dentro do reino riquezas sujas de sangue, trazendo para dentro do reino escravos que eram príncipes de outros reinados, trazendo para dentro do reino todas as coisas poluídas, prostituídas, tudo aquilo, os despojos de guerra, tudo que eles traziam para o crescimento do seu próprio reino, para a sua própria glória.
Havia algo que iria acontecer. Já estava prevendo-se aqui que a Pérsia iria fazer ruir a Babilônia. Porque vai dizer assim: porque a pedra clamará da parede e as vigas de madeira responderão do teto. A pedra clamará da parede e as vigas de madeira responderão do teto. As pedras clamarão das paredes e as vigas de madeira responderão do teto. Havia uma nação que responderia do teto, que estaria maior do que eles, que estaria mais alto. E aí quem iria clamar, né? Quem iria clamar? As pedras clamarão das paredes. Essas pedras, nesse significado, no meu conceito, na minha concepção, essas pedras eram os pequenos, eram os escravos, eram aqueles que estavam sendo segregados dentro do reino babilônico, eram aqueles que estavam sendo maltratados no reino babilônico, era o povo de Judá, era o povo de Israel, eram os outros povos que eles iam passando, iam segregando nações, iam acumulando riquezas, eles clamavam. Então quem que vai responder? As vigas de madeira responderão do teto. Essas vigas de madeira eu consigo ver na minha concepção que era o povo persa, que era aqueles que iriam vir. Então aqui Abacuque já estava profetizando uma salvação. Abacuque já estava profetizando algo que estaria por vir. Abacuque já estava profetizando que os caldeus, os babilônicos, eles segregavam, eles machucavam, eles maltratavam, eles matavam, eles usurpavam, eles se enriqueciam. Mas havia alguém maior do que eles que estava se levantando, que estava se preparando para vir e responder o clamor das pedras, responder o clamor das pedras, oh aleluia, glória a Deus, responder o clamor das pedras, oh Deus poderoso. Muitas vezes nós somos como as pedras, somos pequeninos diante das aflições, somos pequeninos diante dos ataques, das fúrias do inimigo, somos pequeninos diante das coisas que têm acontecido, mas há alguém que vai se levantar, há alguém que vai se preparar, que vai se levantar. Já há uma profecia, já há uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Há algo que já está preparado para que nós sejamos agraciados, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos livres. E quem tem Jesus já está verdadeiramente livre. Quem tem o verdadeiro Salvador já está verdadeiramente livre. Aqui a palavra vai dizer que Abacuque traz essa palavra. Este ai, por quê? Porque este ai era de um homem, de uma nação que ajuntava bens ilícitos, uma nação que queria somente enriquecer, uma nação que queria se gloriar, uma nação que queria buscar a glória para si, e para isso ele não olhava o que ele fazia. Ele destruía, ele tirava dos pequenos, ele maltratava, ele fazia não importa o que, mas o que importava era ele se engrandecer, era a nação dele, o reino dele ficar poderoso. Tanto é que nesse tempo era o reino mais poderoso da terra. Ninguém conseguia vencer os caldeus. Os caldeus eram os poderosos da terra. Mas sempre há alguém que Deus levanta. Porque foi Deus que levantou os caldeus contra a terra de Judá. Mas também Deus iria castigar os caldeus após essa segregação. Deus iria castigar os caldeus levantando uma outra nação, um outro reino, um outro império, o Império Persa, que veio e destruiu os caldeus. Então nós vamos entender que Deus, ele é super poderoso. Quando o Império Caldeu começou a fazer algo que desagradava muito a Deus, que eles tiraram as peças do templo. Lembra lá onde uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel? Então, lá foi o dia a qual o Império Persa entrou e tomou e destruiu os caldeus, porque eles estavam utilizando as taças, as coisas do templo, as taças de ouro e as coisas do templo de Deus para fazer as suas festividades, para fazer as suas festas. Então o povo persa entrou naquela noite e destituiu o reino dos caldeus. Então quando nós usamos as coisas de Deus para se aproveitar para os nossos belos prazeres, quando nós usamos as peças da casa de Deus para aproveitar dos nossos belos prazeres, a gente está perdendo
a nossa liderança, a gente está perdendo a nossa frontalidade, a gente está perdendo quando estamos na frente, porque Deus, ele tem o controle. Deus, eu gosto de dizer, depois de um certo tempo, que Deus não tem o controle, ele é o próprio controle, ele controla tudo. Então ele estava vendo o que os caldeus estavam fazendo, e nessa manhã o Senhor está falando ao meu coração, o Senhor está vendo tudo aquilo que a igreja na terra está fazendo, quando estão usando peças do templo para o seu bel prazer, quando estão usando peças do templo para as suas festividades, quando estão usando peças do templo para fazer o que lhe agrada, para enriquecimento ilícito, para enriquecer-se debaixo dos dízimos e das ofertas da viúva e do pobre necessitado. O Senhor está vendo tudo, o Senhor está contemplando tudo, o Senhor está controlando tudo. Por quê? Porque vai se levantar alguém, vai se levantar alguém que é justo, vai se levantar alguém que é soberano, vai se levantar alguém que é poderoso e que vai acabar com toda essa iniquidade. E o tempo está próximo, o tempo está chegando, para a qual nós vamos ver que Deus está fazendo com que as coisas se movimentem. Há movimento debaixo do céu, há movimento nessa terra, e há um mover do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã. Então creia que o Senhor está no controle, ele é o próprio controle. Não desespera a tua alma. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? A minha alma anseia pela presença do Eterno. A minha alma anseia pela presença do grande eu sou, de Candaravassúria. A minha alma anseia pela presença do poderoso, do maravilhoso, do magnânimo, do magnífico, do esplendoroso, do príncipe da paz. A minha alma anseia de estar na presença de Deus. E com essas palavras nessa manhã, eu fecho este café com palavra dizendo para você: não se desespere. Não se desespere se os caldeus estão atacando a tua terra, porque Deus já preparou uma nova nação para vir e destruir os caldeus. Deus já decretou anjos com espadas flamejantes para vir e destruir o teu inimigo nessa manhã. Deus já decretou anjos com espadas flamejantes para vir e destruir o teu inimigo nessa manhã. Com esta palavra, eu fecho nessa manhã dizendo para você: o Senhor, ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é o próprio controle e ele está contemplando tudo. Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.